A Itatiaia entrevista hoje o ex-deputado federal, o ex-procurador do Ministério Público Federal e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Bem-vindo a Itatiaia, Deltan. Bom, recentemente o senhor se filiou ao Partido Novo, né? Veio aqui a Belo Horizonte, inclusive, participar de alguns eventos aí já como integrante do partido, mas foi eleito pelo Podemos no Paraná nas eleições nacionais, né? Nas últimas eleições nacionais. Queria saber um pouquinho como é que foi esse processo de filiação ao Partido Novo, como que vai ser daqui para frente o seu papel ali dentro do partido. Legal, Lucas. Primeiro, olá, Minas Gerais, Belo Horizonte, público da Itatiaia, bom demais estar aqui com vocês. Eu tive minha jornada, uma jornada de luta por justiça, de luta contra a corrupção no Ministério Público, e eu decidi sair do Ministério Público no momento em que eu vi que a mudança do sistema precisava ser feita de dentro. Me vinculei ao Podemos, que era na época o partido em que estavam vinculados Álvaro Dias, Sérgio Moro, pessoas com uma bandeira muito forte a favor do combate à corrupção. E lá eu me elegi deputado federal, sendo cassado numa decisão que a gente considera ilegal e ilegítima do Tribunal Superior Eleitoral. E a partir desse momento eu passei a refletir sobre qual deveria ser o meu papel, se eu deveria sair da política e cuidar da minha vida, ou se eu deveria seguir. E a reflexão que eu fiz foi uma reflexão muito parecida com aquela que eu fiz quando eu decidi sair do Ministério Público e ir para a política. A reflexão foi: o que eu posso fazer de melhor com aquilo que Deus me deu, com aquilo que a vida me deu. Foi uma reflexão a partir de uma parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos, que tem uma mensagem muito forte de que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com o que Deus ou a vida coloca nas nossas mãos. E eu entendi que o apoio que a gente tem ainda na sociedade, que a Lava Jato tem, que o nosso trabalho tem, o apoio que a gente recebeu das pessoas é um apoio forte ainda e que pode ser canalizado para a transformação que a gente deseja no Brasil, de um país mais justo, mais próspero e melhor. E aí, a decisão de migrar para o Novo foi porque no Novo eu encontrei um time de pessoas íntegras, apaixonadas pelo Brasil, um time de pessoas que tem coragem de lutar contra os donos do poder, sejam os que nos roubam, sejam os que praticam arbítrios e que defendem causas em que eu acredito, como defesa da vida e da família, combate à corrupção, limites ao Supremo Tribunal Federal, mais emprego e renda, liberdade de expressão, liberdade religiosa e colocar todo tipo de bandido, do colarinho branco ao criminoso de rua, na cadeia. Tá certo. O senhor citou a questão da cassação, né? Em maio agora, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, negar o seu registro de candidatura lá atrás. Isso acabou resultando na cassação do seu mandato. Né? Sua chegada ao Partido Novo, ela foi comemorada por muitas figuras ali dentro do partido, mas teve também algumas críticas, né? O ex-presidente do partido, João Amoedo, que foi candidato à presidência em 2018, ele se manifestou até de uma forma muito dura, falando que o partido não deveria aceitá-lo, citando o próprio estatuto do partido, que falava que os filiados deveriam ter ficha limpa, e há toda uma discussão sobre a sua cassação, se isso o torna ficha suja, se o torna inelegível. Qual que é o entendimento da sua defesa, o seu entendimento sobre esse futuro aí, né, com relação aos direitos políticos do senhor? João Amoedo, eu não cheguei a conhecê-lo, mas o que eu sei é que ele se afastou do partido e foi afastado do partido, que ele passou a defender posições que são incompatíveis com os valores, princípios, ideais do partido, e a análise dele está absolutamente equivocada. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela negou meu registro de candidatura, eu já vou explicar por quê, mas ela não me tornou inelegível. O fundamento da decisão foi uma possível inelegibilidade, mas a decisão ela simplesmente negou meu registro de candidatura. Então o próprio Tribunal do Paraná foi consultado recentemente pela imprensa e disse expressamente que eu não estou inelegível, não fui declarado inelegível e que eu posso sim me candidatar em eventuais campanhas futuras, candidaturas futuras, pleitos futuros, né, eleições futuras. E agora, o que aconteceu no meu caso no Tribunal Superior Eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu contra a decisão unânime do Tribunal do Paraná, contra as manifestações unânimes dos Ministérios Públicos de segunda e terceira instância, e ele inventou lei para me cassar. Como assim, Deltan? A lei é clara, a lei fala que um membro do Ministério Público só se torna inelegível quando sai da instituição, quando perde para sair do Ministério Público, se ele sair na pendência de um processo administrativo disciplinar. E a questão é objetiva, então. Existiu algum processo disciplinar quando eu saí do Ministério Público? A resposta clara é não.
Mas então por que eles me caçaram? Eles me caçaram fazendo um raciocínio de leitura de bola de cristal, de futurologia combinado com leitura de mente. Eles falaram o seguinte, olha, pode ser que alguma das reclamações que existia contra o Deltan, qualquer pessoa pode ir lá e fazer reclamação, existia várias contra nós feitas pelos partidos investigados, réus da Lava Jato, e iam sendo massivamente arquivadas, e eles fizeram o raciocínio de que alguma reclamação poderia vir a se converter em algum processo disciplinar, que poderia gerar eventualmente uma condenação, e alguma condenação poderia eventualmente ser uma pena de demissão, e que antecipando tudo isso, eu teria saído do Ministério Público e por isso eu deveria ser tornado inelegível mesmo quando a lei não prevê isso. Só que tem vários problemas aí. É que nem você punir alguém pela possibilidade de no futuro a pessoa praticar um crime, é um exercício aí de quase aquele filme Minority Report. Além disso, todos os tribunais sempre entendem que você não pode fazer um elastecimento da lei, como eles fizeram, para punir alguém ou para restringir o direito da pessoa se eleger e de ser eleito, como eles fizeram. E isso aconteceu num contexto em que a gente vê uma vingança do sistema contra a Lava Jato. A gente viu essa cassação acontecer pelas mãos de um relator que foi delatado na Lava Jato e de um relator que ambicionava uma vaga do Supremo Tribunal Federal na gestão Lula que já disse que quer se vingar da Lava Jato. Então a gente tem um contexto hoje inegável de vingança contra a Lava Jato, em que se acontece a anulação de condenações, a mudança de regras para que o combate à corrupção nunca mais possa acontecer e a perseguição visível de quem combateu a corrupção no país. Outros exemplos são a punição numa pena de demissão do coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro, o Eduardo Elrage, que merecia condecorações e sofreu uma pena de demissão convertida em suspensão, e o afastamento do juiz Marcelo Bretas sem que nada de concreto público exista contra ele, mas está afastado há meses da investigação e da apuração. Tá certo. Bom, nesse contexto, o senhor descarta essa questão da inelegibilidade. Tem algum plano político seu, pessoal, para as próximas eleições? A gente tem eleições municipais no ano que vem, eleições nacionais daqui a 3 anos, Prefeitura de Curitiba ou algo de volta a Brasília. Como é que... Imagino que isso também deva ser discutido, questionado no tribunal com base nessa condenação ali mais para frente. Sim, uma candidatura é possível. É certo que as mesmas pessoas que me caçaram vão buscar me caçar uma segunda vez. Agora, o que a cassação me fez perceber e me fez ter muito forte é que uma pessoa, 2, 5, 10 não vão mudar a realidade lá no Congresso. Você precisa levar 50, 100, 200 pessoas boas. Então eu entro no Novo, que é uma comunidade, é um time de pessoas patriotas, apaixonadas pelo Brasil, que lutam por boas causas. Eu entro nesse time com o objetivo de fortalecer, selecionar, preparar, mentorear lideranças para que a gente possa invadir democraticamente o Congresso Nacional por meio do voto. E todo mundo reclama do Congresso Nacional. Todo mundo acha que lá tem muito ladrão, e tem muito ladrão. Todo mundo acha que lá tem muita gente incompetente, e tem muita gente incompetente que nunca estudou política pública sobre evidência. Eu era procurador, tinha mestrado em Harvard, mas quando eu saí para ir para a política, eu fui estudar. Eu fui para o banco da escola, estudei políticas públicas sobre evidência, que é como você faz uma boa saúde, uma boa educação, quais são as melhores técnicas existentes, que é o que todo mundo devia fazer. E lá encontrei um time de pessoas que faz isso, que tem essa preparação, e o que eu quero fazer é capacitar essas pessoas para que elas possam entrar no Congresso Nacional. E eu quero chamar pessoas como vocês que estão nos assistindo, nos escutando, para que possam se somar nesse time. Não adianta de ficar reclamando do Brasil. A gente tem que uma hora arregaçar as mangas e passar a agir, passar a lutar pela transformação. E hoje, o único partido que se dispõe a enfrentar os donos do poder é o Novo. É o partido que propôs a CPI do abuso da autoridade e coletou mais de 500 mil assinaturas. É o partido que se opôs ao projeto de censura à liberdade de expressão no Congresso Nacional. É o projeto que tem... É o time que tem um apoio irrestrito à Lava Jato e que condena essas anulações de condenações que os tribunais vêm praticando, livrando os poderosos que nos roubaram por décadas. Então, ali é um caminho que existe, que é bom. Agora, para isso dar certo, nós precisamos nos envolver. A gente tem que parar de reclamar e passar a agir. Sobre a candidatura, seu projeto pessoal ali dentro da política, é ficar restrito dentro do Partido Novo, nesse trabalho de articulação, ou uma eventual nova candidatura aí já para as eleições do ano que vem? Eu não tenho um projeto pessoal, eu tenho um projeto de mudança, um projeto de transformação. Se meu projeto fosse pessoal, eu não tinha nem saído do Ministério Público, onde eu tinha mais conforto, uma renda melhor, um salário ótimo, tinha perspectiva de aposentadoria, tinha liberdade de tempo, tinha segurança para minha família, em vários sentidos.
E quando eu decido sair por uma transformação. Então, mesmo quando eu vou para o Congresso Nacional, eu vou buscando um cargo que eu ia ocupar transitoriamente como um instrumento adicional de transformação. Vamos lá, como um talento a mais que eu teria para buscar transformar o Brasil. Agora, eu vou focado em colocar um monte de gente boa lá. Se para esse objetivo ser cumprido for conveniente, for estratégico, que eu me candidate a um determinado cargo, eu vou colocar meu nome à disposição desse time que é o novo, dessa comunidade, para esse objetivo. Mas eu acho que o objetivo é maior do que isso. É levar um monte de gente boa, muito mais do que A, B, C, D, do que uma pessoa ou outra pessoa. O senhor citou agora há pouco as decisões do STF contra a Lava Jato. A gente teve uma decisão recente, né, do ministro Dias Toffoli, que anulou provas baseadas ali na delação da Odebrecht, e tem algumas investigações contra o senhor e outros integrantes da Operação Lava Jato em andamento. Qual que é a sua expectativa para isso? Vou responder em duas partes, tá? A primeira parte, a decisão do ministro Dias Toffoli. O que o Dias Toffoli fez? Ele pegou e anulou as provas do Odebrecht que implicavam mais de 400 políticos em corrupção de 26 diferentes partidos. E os fundamentos que ele usou para anular essas provas são absurdos, beiram o ridículo. O primeiro argumento que ele usou foi de que não teria existido um pedido de cooperação internacional para obter essas provas. Agora, existia ou não existia? Resposta: existia. Nós falamos isso nos autos lá no Supremo o tempo inteiro, ele ignorou. O ministro da Justiça ficou negando que existia. Aí depois da decisão dele, tanto a gente pressionou, tanto a imprensa pressionou, a gente colocou até o número do pedido, que de repente o ministro da Justiça, aquele mesmo que não acha os vídeos do 8 de janeiro, que diz que foram apagados, ou mesmo que não trouxe aquilo à tona, agora, depois de muita pressão, ele trouxe o pedido de cooperação que de fato existia. Então se esperaria que o ministro Dias Toffoli revertesse a decisão dele, mas não, ele manteve. E ele manteve com base num segundo fundamento igualmente frágil. O segundo argumento dele é o argumento de que existiriam cooperações internacionais, conversas internacionais que seriam ilegais. Mas isso está completamente afastado. Na decisão dele, ele invoca que o Ministério Público teria instaurado uma investigação interna para verificar a legalidade dessas cooperações internacionais, das conversas feitas com autoridades estrangeiras. E, de fato, foi feita essa investigação, ela demorou mais de um ano, mas o que o ministro escondeu na decisão dele foi que essa investigação foi concluída e concluiu que era tudo regular e legítimo. E o relatório foi mandado para o Supremo Tribunal Federal, foi colocado num apenso, ou seja, num procedimento apartado, e foi decretado sigilo. Por que isso? Por que esconder da sociedade toda a apuração que mostra que foi tudo legal e legítimo e dizer contra a prova que existe lá que foi ilegal e ilegítimo e anular tudo? O que fica parecendo que existe uma conta de chegada para anular as investigações e para anular as provas que existem contra os corruptos. E de modo incoerente, ele manteve a devolução dos 2, 3 bilhões de reais que o Odebrecht tinha devolvido. Se ele fosse ser coerente, ele derrubava o acordo e mandava devolver o dinheiro para a empresa que confessou que nos roubou e que reconheceu e devolveu o dinheiro. Então vejam como nem coerentes eles conseguem ser. Eu acho que ia ser tão revoltante ele mandar devolver para a empresa que nos roubou o dinheiro que ela confessou que nos roubou, que isso ele decidiu preservar. Mas nem coerência existe nessa decisão. Então o que a gente vê é, sim, um grande movimento de reação, como aconteceu na Itália. Outra grande operação que investigou grandes corruptos na Itália, aconteceu a mesma coisa, anulação de condenações, mudança de regras para que políticos não pudessem mais ser processados no futuro, ser investigados. E, em terceiro lugar, perseguição de quem combateu a corrupção. Lá o Di Pietro, que era o líder da investigação Mãos Limpas, ele estava respondendo no final das investigações a mais de 100 procedimentos. Hoje, na Lava Jato, a gente responde a algumas investigações como essa que o Toffoli mandou instaurar para apurar a cooperação ilegal na Lava Jato. Mas espera aí, já foi apurado isso e já chegou à conclusão que era regular. Então a gente vê um ambiente muito claro de perseguição, como acontece com o Bretas, como acontece com o coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro. A gente vê um ambiente em que o sistema se reagrupou, as pessoas que praticavam corrupção não foram afastadas e punidas pelo STF. Quem foi afastado e foi punido foi quem foi processado em Curitiba. O STF não fez o seu trabalho e ainda atrapalha o trabalho de quem fez, derrubando condenações e permitindo que continuem no poder pessoas investigadas, processadas ou até mesmo condenadas em 3 instâncias, como a gente tem o presidente da República, por corrupção, por lavagem de dinheiro.
e depois descondenado pelo Supremo. E quando você permite que essas pessoas que foram investigadas e processadas continuem nas posições de poder, é natural que elas vão reagir. É natural que elas vão fazer aquilo que Lula disse que queria, que era se vingar da Lava Jato e de quem investigou e processou ele. Essa questão envolvendo o STF, envolvendo a Operação Lava Jato, que você, o senador Sérgio Moro, chama de reação, né? Uma reação contra a Lava Jato, contra as pessoas que participaram da operação. Como que isso não cabe, neste momento, alguma autocrítica de quem participou da Lava Jato? Desde a divulgação das mensagens, que acabou afetando bastante a credibilidade da operação em si, cabe por parte de você e das pessoas que participaram da Lava Jato, do MPF, uma autocrítica do que poderia ter sido feito de diferente? Nenhuma ilegalidade foi praticada. Nunca se ultrapassou a linha da verdade e da justiça na Lava Jato, nenhuma única vez. O que aquela Vaza Jato fez foi uma grande fofoca querendo bancar de escândalo. No único caso em que se investigou aquelas supostas mensagens, diziam que a gente teria investigado ministros do STJ. E a Lava Jato em Curitiba não poderia fazer isso. Só quem pode investigar ministro do STJ é o Supremo Tribunal Federal. Investigar ministro do STJ seria uma tremenda burrice, porque seria ilegal, colocaria um monte de gente assalariada, procuradores, juízes, policiais, com risco de perder o emprego, e mais, seria inútil, porque você não poderia usar as provas contra aqueles ministros que eventualmente tivessem sido investigados. E vários chegaram a ser delatados legalmente na Lava Jato e as investigações tramitaram no Supremo Tribunal Federal. Não ficaram em Curitiba, corretamente. E aí se decidiu investigar se a Lava Jato tinha investigado esses ministros, e tem como investigar isso, tem como apurar se isso aconteceu ou não. O que eles fizeram? Eles foram verificar se a Receita Federal tinha acessado os nomes dos ministros do STJ para investigá-los. E qual foi a conclusão? Não existia nenhuma investigação, contrariamente ao que o pessoal da Vaza Jato lá tinha proclamado. O que mostra, mais uma vez, que a Vaza Jato foi um conjunto de fofocas querendo bancar de escândalo. Quando você pergunta, existe autocrítica? A gente poderia ter feito algo melhor? Claro que você sempre pode fazer tudo melhor na vida. Agora a Lava Jato, ela desbravou, ela fez o que ninguém tinha feito. Ela conseguiu colocar em série na cadeia corruptos que nos roubam há décadas, que se acham donos do poder no Brasil, que abusam e que, em vez de serem enforcados, em vez de serem punidos, enforcam os outros, punem os outros. Como o padre Antônio Vieira dizia lá em 1650, são os grandes ladrões que, além de abusarem, além de roubarem, vão buscar enforcar quem busca responsabilizá-los e quem busca justiça. É isso que a gente está fazendo. É isso que está acontecendo. E aí você vai discutir hoje autocrítica, se algo poderia ser melhorado, ainda que tenha sido feito dentro da lei, não faz sentido nenhum. Quando está tudo sendo desfeito ilegalmente, está tudo sendo anulado e a gente vê os donos do poder se reequipando para continuar nos roubando e praticando arbítrios ao longo de décadas. Tá certo. Voltando nessa questão do STF, a gente tem visto um movimento por parte do Congresso Nacional de querer rediscutir, de mudar regras do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, uma PEC protocolada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente questiona as decisões monocráticas, a questão do mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor endossa esse projeto que está ali no Senado? Qual que é a sua posição sobre isso? É preciso discutir limites para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal tem gerado 3 tipos de problemas. O primeiro problema é de insegurança jurídica. Insegurança jurídica acontece quando tudo funciona na sociedade de acordo com uma determinada regra que existe, aí o Supremo Tribunal Federal muda a regra e não só aplica a regra para o futuro, que seria natural, mas aplica para o passado. Como se a gente tivesse que ter bola de cristal e descobrir, adivinhar o que o Supremo vai decidir no futuro, para já se comportar de acordo com uma regra que não existe ainda e que eles vão estabelecer. Isso é absurdo. E isso aconteceu não só com o marco temporal agora recentemente, mas isso aconteceu também no caso da Lava Jato, quando o Supremo mudou a regra sobre qual é a justiça que julga a corrupção política e tirou os casos da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Mas pior do que mudar em relação ao futuro, o Supremo determinou que essa nova regra de que a Justiça Eleitoral, que deve processar casos de corrupção, fosse aplicada para o passado. E quando muda a regra para o passado, vários casos começaram a ser anulados. E a maior parte das anulações da Lava Jato são decorrentes dessa mudança de regra específica, em que o Supremo mudou a regra e aplicou para o passado. Esse é o primeiro problema, insegurança jurídica. Existe um segundo problema, que é de ativismo judicial. O que é ativismo judicial? O ativismo acontece quando o Supremo invade a atribuição, o trabalho, as competências dos outros poderes.
Então, quando o Supremo Tribunal Federal proíbe a polícia de entrar na favela, isso é invasão da competência do Poder Executivo. Quem tem que decidir se a melhor estratégia de segurança pública é a polícia entrar na favela ou não é o governante do Estado, não é o Judiciário. Então, o Supremo invadiu a competência do Executivo. Mas o Supremo ele tem invadido sistematicamente as atribuições do trabalho do Legislativo. Quando, por exemplo, quer descriminalizar a posse de drogas, quer descriminalizar as drogas para uso pessoal. Quando o Supremo faz isso, ele está fazendo política pública, que não é o Supremo que tem que fazer, quem faz isso é o Legislativo. Ainda quando o Supremo quer descriminalizar o aborto, quem tem que debater esse tema não é o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Legislativo. E vamos lembrar, o nosso Poder Legislativo, ele representa a sociedade e uma maioria conservadora da sociedade. A democracia, ela segue, salvo raras exceções, o princípio majoritário. Que isso quer dizer? A sociedade, o poder emana do povo, da sociedade, a sociedade elege representantes que vão refletir os seus valores morais, a sua visão de mundo e vão desenhar as políticas públicas de acordo com a sua vontade. O judiciário ele não faz isso, não é o judiciário que tem que fazer, o judiciário tem que decidir conflitos, tem que resolver conflitos, brigas, punir criminosos, resolver disputas que existam, mas não fazer política pública. Quando o Supremo quer descriminalizar aborto ou drogas, ele está fazendo política pública e invadindo a competência do Poder Legislativo e usurpando o poder do povo, que é emanado por meio dos seus representantes do Congresso Nacional. Mas ainda existe, além de insegurança jurídica e além de ativismo judicial, um terceiro problema. O terceiro problema é o problema dos abusos. Acontece quando rasga a Constituição e a lei. Quando, por exemplo, a Constituição diz que uma presidente que sofre impeachment, ela tem que não só ser afastada, mas ser tornada inelegível. A Constituição é clara nisso, não tem espaço para interpretação. E aí o Supremo não aplica essa regra e deixa a presidente ficar elegível. Cinde a regra de um modo inconstitucional. Acontece ainda quando o Supremo faz censura prévia. Censura prévia é vedada na Constituição. O que é censura prévia? É você tirar a possibilidade do jornal publicar uma matéria, ou você cortar a voz de um jornalista, você cortar a voz de um influencer, de uma pessoa que fale nas redes sociais. Isso é censura prévia, porque você não sabe ainda o que a pessoa vai falar. A regra, quando a gente fala de liberdade de expressão, é você punir abusos que a pessoa praticou no passado. Então, se eu falar alguma besteira aqui, alguém pode me processar no futuro. Mas não pode vir aqui impedir eu de falar, não pode apertar a minha garganta, não pode cortar a minha língua. E hoje a gente vê o Supremo Tribunal Federal cortando a língua de pessoas quando tira as redes sociais e influencers de pessoas, de jornalistas, sem saber o que essas pessoas vão falar no futuro. Que se punam abusos de passado, mas que não se tire a possibilidade da pessoa falar no futuro, ferindo a Constituição. Existem vários outros abusos nessa linha, a gente poderia falar das penas desproporcionais do 8 de janeiro, de abusos praticados ali que fogem às próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, mas se a gente for falar disso agora, a gente vai ficar umas 3 horas falando, a gente pode ir pontualmente nos diferentes assuntos como você quiser guiar. Essa PEC, ela não acaba por tensionar ainda mais uma relação institucional envolvendo o Congresso, o Supremo Tribunal Federal nesse momento? Quando a gente pensa em separação de poderes, qual é a ideia? A ideia é, a gente quer evitar que alguém se exceda, que algum poder pratique abusos e excessos. Então, a ideia que veio lá de Locke, de Montesquieu, lá no século XVIII, foi o seguinte: vamos separar o exercício do poder em 3 diferentes estruturas, em 3 diferentes poderes, para que um freie o outro e nenhum pratique abusos. E aí, no Brasil, você tem o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Presidente da República, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no nível federal. São esses 3 grandes poderes que devem se frear. Qual é o problema e a distorção que aconteceu no Brasil? O Supremo Tribunal Federal acabou se colocando como um poder supremo, como um poder que está acima dos outros, como uma espécie de poder moderador, que a gente não tem no Brasil, não está na nossa Constituição. Mas ele se coloca como alguém que não só dirime conflitos entre os outros poderes, mas entre ele mesmo e os outros poderes. E aí sofreu uma distorção. E aí você vê, na esteira disso, você tem esses casos de insegurança jurídica, de ativismo judicial e de abusos e arbítrios judiciais. E como que você resolve isso? Você resolve isso criando mecanismos para que os outros poderes possam frear o Supremo Tribunal Federal. Agora, você tem que criar mecanismos que funcionem. Quais são mecanismos que podem funcionar? Você limitar o poder de um ministro para derrubar uma lei inteira, derrubar toda a decisão do Congresso Nacional. São as decisões monocráticas, né? Exatamente. Você pode limitar as decisões monocráticas, esse é um instrumento. Outro instrumento é você facilitar
o processo de impeachment de ministros do Supremo. Como que funciona hoje? Hoje quem decide se começa ou não é o presidente do Senado. Você pode gerar um recurso para que todo o plenário decida se começa ou não o processo de impeachment. Você pode ainda limitar o tempo de dar um mandato para ministros do Supremo. E tudo que eu estou falando pode ser aplicado para o futuro, para não tensionar em relação ao passado. Você pode gerar um limite, dizer, não, vamos aplicar essas novas regras só para o futuro, só para fatos futuros, para não gerar um tensionamento em relação ao passado. É um modo de você resolver o problema macro. Agora, qual não é um método de resolver e que veio à tona recentemente? Recentemente se propôs uma proposta de emenda à Constituição do equilíbrio dos poderes, que permitiria ao Congresso Nacional revisar as decisões do Judiciário. Isso seria um desastre. Se a gente tivesse essa proposta de equilíbrio dos poderes valendo, a gente não teria mensalão, a gente não teria lava-jato. Por quê? Porque no nosso sistema, o chefe do executivo, o presidente, ele tende a cooptar o legislativo. É o que a gente viu no mensalão, tinha pagamento de mesada, e o Congresso ia decidir de acordo com o que o presidente queria. Depois a gente viu outros mecanismos, uns mais legítimos, outros menos legítimos, como distribuição de cargos, de emendas, de salários, para que os parlamentares apoiem o governo. E se no nosso sistema o presidente é capaz de cooptar, de trazer um apoio imenso na maior parte do legislativo, e se o legislativo puder suspender decisões do judiciário, o que você vai ter na prática é um presidente, como Lula, por exemplo, conseguindo barrar investigações no Supremo, conseguindo suspender o começo de um mensalão, suspender uma lava-jato, acabar com a prisão em segunda instância. O próprio Congresso faria isso porque vários deles eram investigados, eles não iam permitir a prisão em segunda instância, eles jamais iam permitir a lava-jato existir, eles iam acabar com a regra que foi criada pelo Supremo que proíbe o nepotismo, eles iam derrubar. Por quê? Por que eles nunca proibiram o nepotismo? Porque vários colocavam esposas, filhos, parentes nos cargos. Então isso jamais viria do Congresso. O Supremo fez e o Congresso derrubaria se vigesse aquela proposta de emenda à Constituição do equilíbrio dos poderes. Então a gente precisa sim de um aperfeiçoamento institucional, mas algo que siga a linha dos melhores países do mundo, da melhor experiência internacional, e não algo que possa piorar o regime que nós temos hoje. Então essa parte específica da revisão das decisões do Supremo, que inclusive é um projeto que tem sido levado a cabo pelo governo de Israel, inclusive, né, e recebeu muitas críticas. Essa parte eu acho que deveria deixar o projeto, que não faz sentido, seria pior do que outros pontos ali daquela PEC. A gente precisa buscar mecanismos que aperfeiçoem o sistema, não que tragam riscos maiores, não que tragam malefícios maiores. Nesse momento, eu entendo o Congresso tratar desse assunto como um jeito de botar o bode na sala. O jeito de trazer à tona a discussão sobre a necessidade de limitar abusos e excessos do Supremo Tribunal Federal. Agora, no mérito dessa proposta do equilíbrio dos poderes, ela não é boa. Ela daria poderes ditatoriais para um presidente da República que controla o Congresso. Por quê? Porque se ele consegue controlar o Congresso dando cargos e dando emendas, e se o Congresso consegue controlar o Judiciário, o presidente simplesmente vai controlar o país com poderes ditatoriais. Tá certo. Deltan, para encerrar aqui agora, aproveitando até a sua passagem aqui por Belo Horizonte, o senhor se reuniu há pouco tempo com o governador Romeu Zema, lá em São Paulo, né, durante a sua filiação. Como é que você vê a figura do governador Romeu Zema, pretensões dele de uma eventual candidatura à presidência da República? Acha que faz sentido? Qual que é a sua visão sobre isso? Minha visão é de que a gente precisa unir a direita em torno de uma candidatura para a presidência da República em 2026. Seja o nome do Zema, que é uma ótima opção, seja o nome do Tarcísio, que é uma ótima opção, seja o nome do Ratinho Júnior, seja o nome do Eduardo Leite. A gente precisa unir a direita em torno de um nome. Os nomes que eu vejo como os dois grandes protagonistas hoje são Zema e Tarcísio. E me parece que são os nomes que melhor representam os ideais que eu vejo hoje na direita, seja a direita liberal, seja a direita conservadora. Então, e quando eu olho para o governo do Zema, eu olho para o governo do Zema de modo parecido com como eu olho o governo do Adriano lá em Joinville, que é prefeito de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, ainda que não seja a capital. Eu vejo pessoas que entraram para fazer a diferença escolhendo pessoas técnicas para fazer gestão nas diferentes áreas do governo. Então, não importa para eles se a pessoa vem indicada por um partido, importa sim se a pessoa é competente, se ela tem experiência para gerir aquela área e fazer o melhor. O governador Zema, ele herdou um estado falido. Ele conseguiu diminuir a despesa com funcionalismo público para dentro do limite da responsabilidade fiscal. Antes estava
extravasando demais o limite, ele conseguiu gerar emprego e renda, um saldo imenso positivo de emprego e renda gerado. Eu não consigo agora recuperar aqui de sopetão aqui o número, mas eu lembro que eu fiquei impressionado com o quanto cresceu o emprego e renda aqui, inclusive comparativamente com outros estados. E é alguém, então, que é capacitado, é bom e tem toda a condição de liderar um avanço, o desenvolvimento do país, como tem lá o Adriano. Veja que o Adriano, o prefeito do Novo, em Joinville, ele tem uma aprovação de 92% das pessoas. É uma aprovação recorde, é o mais aprovado do país. É praticamente uma unanimidade, o que é algo muito raro. E ele é um ex-empresário, ainda tem suas empresas, né, mas ele é um empresário que decidiu se dedicar à vida pública, e antes disso, ele era bombeiro civil. Lá, por incrível que pareça, em Joinville, você não tem bombeiro que seja policial ou servidor público, não. Todo mundo é voluntário. E ele já era desde há muito tempo, o que mostra muito o senso das pessoas que entram nesse time que é o Novo para fazer mudança. Não é um senso de o que eu posso ganhar entrando no Novo, é um senso de como eu posso contribuir para o país. É um pouco daquilo que o Kennedy falava nos Estados Unidos. Não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. A grande questão hoje que fica é o que vocês que nos escutam podemos fazer pelo Brasil. Tá certo. Bom, esse foi o ex-deputado federal, ex-procurador do Ministério Público Federal, coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Deltan, obrigado pela presença aqui na Itatiaia, e você confere a nossa cobertura completa de política lá no nosso portal itatiaia.com.br e também no YouTube da Itatiaia.